O Salmo 102 é uma oração profundamente emocional, escrita por alguém em grande sofrimento. Ele combina lamentos pessoais e coletivos, pedindo a intervenção de Deus tanto para o salmista quanto para o povo de Israel. Vamos refletir sobre os principais pontos deste salmo. O clamor de um coração aflito, versos 1 ao 11. O salmista começa clamando a Deus em meio à angústia, sentindo-se esquecido e consumido pela dor. Ele descreve sua condição física e emocional com imagens intensas, como o passarinho solitário no telhado e a sombra que se alonga ao entardecer. Essas metáforas refletem sentimentos de fragilidade, isolamento e transitoriedade. Todos enfrentamos momentos de desespero em que nos sentimos esquecidos ou pequenos diante da vastidão dos nossos problemas. No entanto, a oração do salmista nos lembra que mesmo nesses momentos, podemos levar nossas dores diretamente a Deus. Ele ouve e acolhe nossos lamentos. A eternidade e a fidelidade de Deus, versos 12 ao 22. Após expor sua dor, o salmista muda o foco, exaltando a eternidade de Deus e sua capacidade de restaurar. Ele confessa que, embora sua vida seja breve e cheia de dificuldades, Deus permanece soberano e fiel. O salmista acredita que Deus reconstruirá Sião, Jerusalém, e atenderá às orações do seu povo. Essa transição nos ensina a colocar nossa confiança em algo maior do que nossos problemas imediatos. A eternidade e a fidelidade de Deus são como âncoras que nos seguram em meio às tempestades da vida. Mesmo quando não entendemos os motivos de nosso sofrimento, podemos confiar que Deus tem um plano maior. Reconhecimento da fragilidade humana e da imutabilidade de Deus, versos 23 ao 28. O salmista reflete sobre sua brevidade e como isso contrasta com a imutabilidade de Deus. Ele afirma que Deus é o mesmo e seus anos nunca terão fim. Essa confiança leva o salmista a concluir com esperança: as futuras gerações também conhecerão a fidelidade de Deus. Nossa fragilidade humana é um convite para dependermos de Deus. Ele permanece o mesmo, independentemente das mudanças que enfrentamos. Essa verdade nos dá conforto, pois sabemos que nosso Deus não muda, e sua promessa de amor e restauração é eterna. O Salmo 102 é um lembrete poderoso de que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está presente e fiel. Ele não apenas ouve nossas orações, mas também tem um plano eterno que transcende nossas lutas temporais. Nossa esperança não está em nossas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Ao enfrentar dificuldades, busque a Deus em oração, derramando seu coração com sinceridade. Lembre-se da eternidade de Deus e confie que Ele tem o controle de todas as coisas. Compartilhe com outros a esperança que vem de saber que Deus permanece fiel para sempre. A frase "o meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão", Salmo 102 versículo 4, reflete uma metáfora poderosa que descreve um estado de angústia profunda e emocionalmente debilitante. Vamos analisar o significado em suas partes. O meu coração está ferido e seco como a erva. Coração ferido. O salmista expressa um sofrimento intenso, emocional e espiritual. A palavra ferido sugere uma dor profunda, como se o centro de sua vida estivesse marcado por tristeza ou desespero. Seco como a erva, ele compara seu coração à erva seca, algo que perdeu vida, vigor e força. Essa imagem retrata exaustão e fragilidade, indicando que ele se sente sem esperança ou vitalidade. Quando estamos em sofrimento intenso, é comum sentirmos que nosso coração está seco, sem energia ou propósito, assim como uma planta murcha que não pode florescer. Essa metáfora revela o impacto devastador das dificuldades emocionais e espirituais. Por isso me esqueço de comer o meu pão. Esquecimento de comer. O sofrimento do salmista é tão grande que ele perde o apetite ou o desejo de cuidar de suas necessidades básicas. Isso reflete uma tristeza que domina não apenas o coração, mas todo o corpo. O meu pão. O pão aqui pode simbolizar o alimento diário, necessário para sustentar a vida. A negligência em comer sugere que o sofrimento se tornou tão avassalador que até as funções mais simples da vida perdem sentido. A perda de apetite em momentos de grande tristeza é uma experiência comum. Quando a alma está sobrecarregada, até aquilo que nos sustenta fisicamente pode parecer sem importância. Isso destaca como as emoções podem impactar nosso corpo e mente de maneira integrada. Significado espiritual e emocional.
Este versículo é um grito de dor que muitos podem reconhecer em momentos de desespero. Ele mostra a vulnerabilidade humana diante do sofrimento, mas, ao mesmo tempo, convida à reflexão sobre nossa necessidade de buscar consolo em Deus. Mensagem prática: reconheça sua dor. Assim como o salmista, não tenha medo de expressar sua angústia a Deus. Ele entende e acolhe nosso sofrimento. Lembre-se do sustento espiritual. Mesmo quando as forças parecem faltar, Deus é a fonte que pode restaurar tanto o coração quanto o corpo. Busque ajuda. Quando a dor é grande demais para carregar sozinho, buscar apoio em Deus e nas pessoas ao nosso redor pode trazer alívio e renovação. O Salmo 102 é uma oração que revela o coração de alguém em profunda angústia, mas que encontra esperança ao contemplar a eternidade e a fidelidade de Deus. Ele apresenta um contraste poderoso entre a fragilidade humana e a imutabilidade divina. A primeira parte, versos 1 ao 11, expõe o sofrimento pessoal, retratando o impacto do desespero na alma, no corpo e na mente. Contudo, na segunda parte, versos 12 ao 22, o salmista ergue os olhos para Deus, reconhecendo que, apesar de suas dores, Deus é eterno e soberano, capaz de restaurar tanto a vida individual quanto o destino de seu povo. A última parte, versos 23 ao 28, reafirma a confiança na fidelidade de Deus, que permanece o mesmo de geração em geração. Lições principais. A dor pode ser levada a Deus. O Salmo nos ensina que, em tempos de angústia, devemos abrir nosso coração a Deus, confiando que Ele ouve nossas orações. A eternidade de Deus é nosso refúgio. Em contraste com nossa fraqueza e transitoriedade, Deus permanece imutável, poderoso e fiel. Esperança para o futuro. Mesmo em meio ao sofrimento, podemos confiar que Deus não apenas nos sustentará, mas também realizará sua obra redentora em nossa vida e nas gerações futuras. O Salmo 102 nos lembra que o sofrimento não é o capítulo final da nossa história. Deus é um refúgio seguro para os aflitos, e seu caráter imutável nos garante que suas promessas de restauração e paz nunca falharão. Assim, mesmo em tempos de lamento, podemos encontrar consolo e esperança na fidelidade eterna de Deus.